Eu quero ler um texto só para Êxodo 33, versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Amém? Queridos, chamados, quando nós observamos alguns detalhes na vida, na chamada de Moisés, nos consideramos como privilegiados, tendo em vista que Moisés, ele cresceu no Egito. E os irmãos sabem que o Egito, a Bíblia, acho que, salvo engano, são os dois países, ou as duas nações, que mais a Bíblia fala: Egito de forma gloriosa e Israel. Porque o Egito é o centro de tudo. Tudo começou pelo Egito, porque o Egito era a principal nação daquele tempo, daquela época, tendo em vista que todos os grandes personagens da Bíblia, do projeto Igreja, passaram pelo Egito. Nem Jesus escapou. Quando nós analisamos Moisés, a sua criação, a sua formação, ela difere de nós, tendo em vista que nós somos privilegiados para serem chamados para o mesmo projeto. Arqueólogos dizem, e eu não simplesmente li, mas ouvi, que Moisés estudou nas duas melhores faculdades do Egito. A formação de Moisés era para suceder Faraó, no contexto político. Era na cidade de Mênfis, que era a capital na época, e Hierópolis. A formação de Moisés era tamanha que ele andava com seguranças. A faculdade que ele estudou de tempo integral, os tecidos, os travesseiros eram especiais de linho egípcios. Ele entrava com segurança na porta e saía com segurança para a faculdade. Quando nós lemos Atos 7, 22, na pregação de Estevão, ele faz menção disso. E ele diz que Moisés era perito, capacitado em toda a ciência do Egito. Ou seja, ele voltou da faculdade pronto para assumir o reinado na preparação secular, partindo do pressuposto. Então, quando ele alcança o ápice da sua formação secular, quando ele alcança e galga o que qualquer um jovem ou qualquer um de nós até hoje é o foco principal, a formação acadêmica. Então ele volta páreo com qualquer outro dos seus irmãos para assumir o reinado de Faraó e se tornar para os egípcios a maior manifestação de um Deus para os egípcios. O interessante é que quando ele volta com todo esse cabedal, com esse conhecimento, com essa formação, segundo Estevão traz de forma minuciosa, ele simplesmente vê uma briga de um dos seus maltratando um hebreu. E os irmãos sabem que culmina em um crime, e ele o esconde o corpo. Quando nós analisamos, parecia estar tudo resolvido, mas a Bíblia diz que ele ouviu e viu, posteriores, uma briga corriqueira que até hoje acontece entre dois crentes. Veja que já tinha no coração dele uma preocupação, e ele não soube resolver. Primeiro errou ao matar um egípcio. Por mais que a gente queira dar razão, não há razão, foi um crime. Deus não precisava disso.
mesmo que e ainda Deus não havia o chamado. Segundo, dois crentes brigando, ele vai interferir e o outro denuncia o crime que viu. Veja que um preparo tão tremendo não foi capaz de encarar, de resolver dois problemas corriqueiros. Então ele foge para o deserto, para as terras distantes, para o Monte Sinai. E do Egito para o Monte Sinai não é perto, é longe, para o deserto do Sinai, aonde ele vai cuidar das ovelhas. Quando nós vamos para o capítulo 3 de Êxodo, versículo 11, a Bíblia diz que ele vê a sarça queimando e se aproxima, e agora vai em um diálogo com Deus. Veja que Deus deixou ele se esvaziar totalmente, porque há quem diga: quanto o homem mais vazio de si, mais ele necessita de Deus. Veja que eu não estou descartando, é claro, seria loucura da minha parte, o ensino, o estudo, sim, mas Moisés se preparou para um jeito, para ser um faraó, um deus pagão, uma superstição. Agora ele se esvazia para ser um obreiro no projeto de Deus. Então você veja que no capítulo 3, versículo 11, há um chamado de Deus. E quando Deus diz que precisa dele para voltar para o Egito, porque ouviu o clamor do povo e desceu para livrar, veja, um homem tão capacitado, veja o que é que ele diz: quem sou eu? Versículo 3 do capítulo do Êxodo diz, versículo 11, deixa-me ler. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Veja o tamanho do projeto igreja. Por isso que eu digo que nós somos privilegiados. Fomos tirados da roça, fomos tirados, em comparação a Moisés, éramos nada para sermos vistos por Deus, independente do cargo que nós estejamos exercendo, seja na porta, seja no topo, porque ninguém chega no topo sem começar por baixo, porque dizem que o segredo não está em cima, o segredo está embaixo, porque a maioria está embaixo. Quem está em cima pode não fazer nada sem os de baixo, mas quem está embaixo pode fazer tudo sem o de cima. Então veja o que Moisés pôde fazer. Deus precisava de uma liderança, pegou-lo para levá-lo acima. Então ele diz: quem sou eu? Aí nós vamos para o capítulo, salvo engano, 11. Então Deus diz, capítulo 5 do Êxodo: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Veja alguns detalhes. Se nós voltarmos para o capítulo 3, versículo 18, quando Moisés estava no monte, depois no resumo da conversa com Deus, Deus disse o seguinte, olha a diferença. Versículo 18 do capítulo 3, Deus disse a Moisés, depois na sarça ainda do monte, quando resolveu, ele aceitou com Arão, Deus disse: e ouvirão o que você vai dizer, o que ele ia dizer ao povo de Israel, e você irá com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias no deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Quando você vai para o capítulo 5, ele vai lá com os anciões e ele diz: uma festa. Foi dito aqui que há diferença entre festa e sacrifício. Deus disse que Moisés dissesse a Faraó:
um sacrifício. Mas no capítulo 5, eu estou usando a versão Almeida atualizada, a King James é a mesma coisa. Ele vai mudar para festa. Aí Deus diz: Faraó não vai ouvir vocês, eu vou endurecer o coração dele. Deus não mandou Moisés falar em festa, falou em sacrifício. A diferença foi dito aqui: festa é banquete, sacrifício nem todos vêm. Isto é uma diferença. Você vai observando a chamada e alguns detalhes, algumas faltas. Quando nós passamos a perceber a história de Moisés, a gente só vê que ele bateu na rocha, mas teve muitas picuinhas que Deus poderia desistir dele. Veja o capítulo 11, quando Deus manda ele falar a última praga. Por exemplo, capítulo 11, versículo 4, Moisés disse, olha o que é que Moisés diz: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor, isso era Moisés falando, em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Aí vem uma conjunção adversativa, porém, no versículo 7, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais aí descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, vocês e todo o povo que o segue, e depois disto sairei. E enfurecido e com raiva, diz o texto, versículo 8, Moisés se retirou da presença de Faraó. Veja que quando Moisés vai no primeiro troca banquete por sacrifício, Faraó diz: quem é esse Deus? Eu não o conheço. Agora ele diz que todos na terra do Egito, mas na verdade o texto era para o Faraó, o primogênito de Faraó e os seus. Porém, todos. Aí ele botou todos. Aí o que Deus faz? Agora deu, só para honrar o obreiro. É Moisés que diz todo, porém todos, os filhos de Israel. Aí Deus diz agora. Veja que era toda a terra do Egito. É Moisés que diz. Porém, todos os filhos de Israel. Aí para que Deus faz? Capítulo 13. Deus diz a Moisés. Então Moisés no capítulo 13 vai encerrar dizendo: olha o que é que ele diz. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe, tanto dos israelitas, tanto homens como dos animais. Como Moisés disse todos, era só os dos egípcios. Como ele disse todos, aí Deus disse: agora o que é que eu vou fazer? Mas para honrar este obreiro que na ótica humana falho, Deus disse: já que você disse todos, então os primogênitos de Israel vão ser meus. Todo o primogênito que sair do ventre das israelitas, tanto homem como animal, você vai consagrar a mim. Veja a diferença, porque era para ele dizer: Deus à meia-noite vai passar na casa de Faraó, matar o seu primogênito, vai matar o filho primogênito do boi, do animal, dos egípcios. Mas ele coloca o todo. Aí Deus disse: agora, mas para honrar o obreiro, que a gente aparentemente não vê falha, aí Deus diz: eu vou honrar, mas eu vou dizer a ele: Moisés, você falou e eu vou honrar, agora vai ter um preço, você vai ter que consagrar todos, vai dizer os filhos de Israel: todo primogênito que sair dos israelitas será meu, será meu. Veja que você vê alguns detalhes, veja como Deus trata um obreiro, gente. Aí quando Moisés chega lá depois do bezerro de ouro, com todas essas picuinhas que Deus tinha direito de desistir dele, aí ele pede agora que a presença de Deus vá com ele, quer ver a presença de Deus. Em síntese, no capítulo que nós lemos, aí Deus diz: eu vou fazer o que você está pedindo, rapaz.
porque eu gostei de você e eu conheço você pelo nome. Então, amigo, não vai ser uma crítica, não vai ser uma desilusão que vai fazer você desistir da chamada que Deus lhe deu. Você é privilegiado, por mais que não acredite em você, mas Deus sabe quem é você, Ele chamou você e lhe conhece pelo nome. Então, em frente e continue em nome de Jesus.